Esse vídeo de curta-metragem é uma atividade audiovisual que faz parte da formação acadêmica da mestranda Ana Paula, aluna do programa de mestrado profissional em Química, o ProfQ. É um projeto de divulgação e disseminação do tema cristal líquido em escolas de nível médio, envolvendo o Colégio São Mateus, da Rede Romana de Educação, e o Instituto de Química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O propósito da produção desse material audiovisual é a inserção da temática de cristal líquido, contextualizando-o no ensino de química orgânica, com destaque para 3 tópicos: o tópico da hibridização, da classificação das cadeias carbônicas e da nomenclatura das funções orgânicas. Além do material audiovisual, material impresso será distribuído para os alunos abordando o assunto de interesse. Então, esta é a primeira atividade, ela é introdutória e ilustrativa do fenômeno líquido cristalino. Parte desse material, os alunos também irão realizar em sala de aula, no modo representativo ou demonstrativo, ou em duplas. O que é um cristal líquido? Então, por definição, é o estado da matéria com propriedades do estado sólido e do líquido. Como assim? Vamos relembrar um pouco sobre as fases da matéria. E aqui, nesse caso, nosso interesse é da fase sólida e da fase líquida, representadas pela água, pelo metal ferro e pelo metal ouro. Cada uma dessas substâncias, numa determinada condição, apresenta uma temperatura de transição de fase, da fase sólida para a fase líquida. Então, no slide nós temos, é conhecido no nosso dia a dia, né? A água, ela existe na fase sólida, na fase líquida e na fase gasosa. No exemplo aqui, nós estamos mostrando que numa certa condição específica, numa certa temperatura, a água sólida funde para a água líquida. Nós pegamos como exemplo o ferro na fundição, em 1538 graus centígrados, o metal sólido funde e vira líquido. Nós pegamos como outro exemplo o ouro, como metal precioso, né? Nós observamos que a temperatura de fusão na qual a fase sólida transforma para a fase líquida é de 1064 graus. O cristal líquido, então, é a fase da matéria que apresenta as características de sólidos e de líquidos. E as características que mais chamam a atenção é a birrefringência, ordem e fluidez. Então, é uma fase intermediária chamada ou denominada de mesofase. Por que mesofase? Porque ela aparecerá entre a fase sólida e a fase líquida. E ela sempre é caracterizada por no mínimo 2 temperaturas. Uma de fusão, que é o T1, nesse exemplo aqui, e uma de clareamento, que é o T2. E elas correspondem a um intervalo de temperatura que define a existência da mesofase. As temperaturas são importantes de serem caracterizadas, determinadas, bem como as texturas da mesofase. As texturas são importantes porque a partir delas podemos ter uma ideia de como que o material se organiza no interior, quando elas estão confinadas entre 2 placas de vidro. Então, o cristal líquido existe numa faixa de temperatura e nesse slide mostraremos as transformações que acontecem quando um sólido é aquecido. Então, vejo que visualmente o material, primeiramente, ele é cristalino, ele está entre 2 placas de vidro, como mostrado aqui. O sólido cristalino ele vai fundir numa temperatura T1 e passa então para uma fase intermediária, que tem uma aparência fluida, que tem uma aparência opaca e fluida, e também tem birrefringência. Após uma sequência de aquecimento, então a amostra é submetida a um aquecimento contínuo, ela passará por uma segunda transformação, que é a mudança dessa fase opaca e birrefringente para uma fase líquida, transparente e sem birrefringência, que é a fase líquida. Então, são 2 temperaturas características, a de fusão e a de clareamento. O nome clareamento se dá em função exatamente dessa observação visual. A amostra que é opaca passa a ser completamente transparente.
Então, neste exemplo simples de um material cristalino que funde numa temperatura e que após a passagem pela mesofase chega na fase líquida, então nós podemos aqui, nós demonstramos três características importantes do material. Primeiro, a fase cristalina. Segundo, a fase opaca, que é a mesofase, que é a fase cristal líquido. E terceiro é a fase isotrópica, que é transparente. Cada uma dessas transformações, nós temos associados a ela uma temperatura, nesse caso, de transição da fase cristalina para a fase líquido-cristalina e da fase líquido-cristalina para a fase isotrópica. E se o cristal líquido apresentar mais de uma fase, outras temperaturas de transição deverão ser determinadas. Bom, como que se faz a observação experimental da caracterização das mesofases? Nós podemos observar visualmente, como foi aquele caso, mostrado anteriormente no slide anterior, em que a amostra, ao ser fundida, ela apresenta um aspecto opaco. Ela é fluida, mas ela é opaca. Então, isso é uma característica do cristal líquido. Usando o equipamento o microscópio, nós podemos facilmente caracterizar se o composto tem ou não comportamento de cristal líquido. Então, o microscópio tem que ter um dispositivo de luz polarizada, um polarizador nessa posição, fixo, e um móvel embaixo. Então, através desses dois polarizadores, nós podemos observar a birrefringência. A luz, ela passa pela amostra, na verdade é uma análise de transmissão, e aí nós temos que ter um sistema que possamos aquecer a amostra. Então, a platina de aquecimento é esse conjunto aqui. Ela tem duas chapas, uma em cima e outra embaixo, e a amostra é ensanduichada e colocada dentro desse compartimento, em cima de uma superfície de vidro, e esse orifício aqui corresponde, na verdade, através da onde a luz passa, né? Então, a amostra é aquecida e resfriada usando uma controladora. Então, este aqui é o controlador, é um sistema que permite que nós possamos fixar uma taxa de aquecimento e resfriamento, uma temperatura inicial e uma final de análise. Então, através do controle da temperatura de aquecimento e de resfriamento, nós podemos fundir a amostra, observar o comportamento dela, ir ao isotrópico e depois retornar. Então, esse é o conjunto básico usado na análise do comportamento de cristal líquido de alguns materiais. Dentro da temática de cristal líquida, nós temos que definir o que é um polarizador e qual é a sua função. Então, os polarizadores são materiais orgânicos e inorgânicos construídos, né, com um propósito, de bloquear parcialmente a luz que vem do Sol. O que é a luz que vem do Sol? É a luz natural. E a luz natural é a radiação eletromagnética que se propaga no espaço. Como é que nós imaginamos essa propagação? Então, aqui abaixo está o desenho, né, simbólico de como que nós imaginamos a propagação da luz, da radiação eletromagnética no espaço. Então, o que se pode observar aqui, ela vibra em todos os planos. Então, a vibração é vertical, horizontal, diagonal. Ou seja, é um campo elétrico oscilante para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita. Quando nós colocamos no caminho da luz um polarizador, o que ele vai fazer? Ele vai absorver alguns dessas oscilações e permitir que outras passem. Quais são aquelas que passam? Nesse caso, a oscilação do campo elétrico paralelo ao polarizador. Então, na verdade, o polarizador é um material que permite a passagem de alguns componentes da radiação eletromagnética, de apenas alguns, enquanto que outros é absorvido ou refletido. E aí, nós atenuamos a intensidade da luz. No microscópio, nós temos dois tipos, né? Um que é fixo, este aqui, e aí vocês observem aqui a seta, que representa exatamente de que maneira, né, está orientado o polarizador. E esse aqui é variável, então ele pode rotacionar e permitir que tu tenha esse polarizador com este paralelo ou perpendicular.
Nessas duas figuras, à esquerda e do centro, nós temos o efeito da extinção da luz, que é o efeito claro e escuro. O que é o extinguir a luz? É quando você rotaciona um polarizador em relação ao outro e não permite que a luz chegue no observador. Então, para este exemplo, eu estou usando a placa de aquecimento, a controlador de aquecimento, em que ela é constituída por um display. No display tem polarizadores. Então, quando se coloca um polarizador paralelo, nós enxergamos os números no visor. Quando nós rotacionamos e colocamos agora o polarizador perpendicular, tu tem a extinção, ou seja, preto e claro. Então, essa é a função do polarizador. Ele pode permitir a passagem de luz ou não. Ele pode bloquear totalmente ou parcialmente. Então, na verdade, ele vai controlar a birrefringência, né? Ele permite que alguma luz passe ou não permite. Então, tu tem o contraste claro e escuro. Então, dessa forma e dessa maneira atuam os polarizadores dentro da temática de Dixon líquida. Vamos analisar agora como que as duas configurações dos polarizadores impactam na observação das mesofases em cristal líquido. Então, a primeira configuração é esta aqui à esquerda, em que nós temos os dois polarizadores paralelos. Então, nesse caso aqui, um plano da vibração da luz passa pelo primeiro, passa pela amostra e passa pelo segundo, e chega no observador. Nesse caso aqui do cruzado, o que vai acontecer? Esse filtro de polarização filtra e permite que apenas passe o plano que está oscilando na vertical. Quando esse plano que oscila na vertical chega no segundo polarizador, ele está na horizontal. Então ele não consegue transpor essa barreira física. E o observador não enxerga nada. Então aqui tu tem um efeito de contraste, claro e escuro. Enquanto que aqui você não tem o efeito de contraste. Por essa razão, nas duas figuras, é a mesma amostra, né, na mesma temperatura, nós temos uma região aqui que representa as bordas. O que é essa borda aqui? Você prepara a amostra, tem uma lâmina de vidro, você coloca a amostra, em cima dela joga uma lamínula. Então essa região aqui é a borda entre uma região que não tem nada, que só vidro, com a região que tem a amostra. Sem contar que aqui tem uma diferença, um gradiente de temperatura que não é igual ao gradiente de temperatura no interior da amostra. Mas o mais importante aqui, ó, é que nós temos uma tonalidade muito parecida. Então, uma cor amarelada. Então, isso representa, na verdade, exatamente esse desenho aqui, né? Que a oscilação do campo magnético ela está ocorrendo e passando de um polarizador para o outro. Então, o contraste entre as duas regiões ela é quase idêntica, né? Então, tem a mesma tonalidade. Para esse caso aqui, ó, tu tem o contraste, o preto e o colorido. Então, esse contraste só é possível quando essa configuração aqui é observada. E aí a amostra, é a birrefringência da amostra que faz isso. Então, a amostra, ela permite que alguns planos de polarização que originalmente oscilavam na vertical possam passar por ela. Então, esses planos interagem com a amostra e sofrem um desvio desse plano aqui. De tal maneira que alguns deles conseguem passar e chegar no polarizador segundo, que está orientado na horizontal. Então, dessa forma, nós temos duas configurações clássicas, né? Em paralelo ou cruzado. Para finalizarmos o vídeo, nós vamos mostrar uma sequência de fotos de aquecimento de uma amostra, e essa amostra é uma mistura de cristal líquido, e a textura, a aparência opaca que nós observamos a olho nu, agora sob luz polarizada ela se mostra colorida. Então essa mesofase é chamada de mesofase nemática quiral, e as três primeiras fotos representam o arranjo interno da mesofase. Ela é dependente, claro, da temperatura e dependente também da espessura. Então essa aparência toda colorida, né,
reflete de alguma forma, informa para nós que a amostra é birrefringente. E aí a luz polarizada que sai do primeiro polarizador, quando encontra a amostra na fase líquida, o que ela acontece com essa luz polarizada, com a energia que é oscilante naquele plano? Ela irá interagir com a amostra, e dessa interação sofrerá desvios. Por esta razão que, mesmo nós tendo um polarizador paralelo e outro cruzado a este, nós podemos observar alguma estrutura, alguma organização interna, que é, neste caso, da mesofase. E quando a amostra atinge a temperatura de clareamento, o que acontece com ela? Toda a birrefringência é perdida, né? Por quê? Porque nós estamos perdendo a ordem do sistema. Então, na medida em que nós aquecemos e passamos do C para o D, E e F, a temperatura aqui está praticamente controlada e apenas nós estamos dando um tempo para que a amostra possa passar da mesofase para a fase isotrópica. E quando ela atinge a fase isotrópica, as regiões que predominam são as regiões em preto. Por quê? Porque nesse caso aqui nós temos dois polarizadores cruzados, né? E entre os dois polarizadores a amostra não tem mais aquela ordem original do sólido. Então ela perdeu essa ordem. E portanto agora a luz que sai de um polarizador, que emerge de um polarizador, ao chegar no segundo ela não consegue ultrapassar. E aí ela é bloqueada. Então para o observador ele não enxerga a amostra e a aparência é completamente preta.